Eu sou a Raquel Miller. Tenho 29 anos. Trabalho com programação. E 2 horas atrás, meu próprio pai olhou nos olhos de um recepcionista de hotel e basicamente disse que eu não existia. O cara atrás do balcão digitava no computador enquanto minha família estava ali perto, ouvindo tudo, quando ele falou: "Desculpa, senhora. Não tenho reserva no nome de Raquel Miller." E meu estômago caiu, porque essa viagem para Las Vegas era para ser uma grande celebração de família. Daquelas que você desmarca tudo na agenda e usa suas férias sem pensar 2 vezes. E de repente, eu era a única sem cama, sem chave de quarto, sem lugar no plano. Meu pai passou o cartão Amex no balcão e disse: "Veja a reserva Miller. 3 suítes." Sem nem olhar para trás. Até o recepcionista repetir, mais devagar: "Eu vejo 3 suítes, senhor, mas não há quarto com esse sobrenome. Tem certeza que ela foi incluída?" E naquele pequeno silêncio, a mandíbula do meu pai travou enquanto ele dizia: "Eu devo ter esquecido de incluir. Ela é independente. Ela se vira. Só faz o check-in." Minha mãe olhando pro chão como se o carpete estampado fosse a coisa mais interessante do mundo. E minha irmã soltando uma risadinha curta e feliz bem atrás de mim, se inclinando só o suficiente para eu ouvir ela sussurrar: "Acho que reservamos quartos só para a família de verdade, né?" E todo o meu instinto gritou para eu discutir, para mandar eles consertarem aquilo. Mas em vez disso, peguei minha mala de mão no chão polido e falei calma: "Se não tem lugar para mim, não tem motivo para eu ficar." Meu pai sussurrando com raiva: "Não começa um drama no lobby, Raquel. Não podemos ter cena com gente importante chegando." E o recepcionista olhando de mim para ele como se tivesse caído no meio de um reality show. Mas eu já estava andando em direção às portas de vidro, ignorando o primeiro zumbido do meu celular enquanto o grupo da família explodia atrás de mim. Fui direto para a saída, para a luz neon de Vegas lá fora, porque se meu próprio pai conseguiu esquecer de reservar um quarto para mim numa viagem que ele vinha falando há meses, talvez eu precisasse esquecer como ser a filha obediente dele. E antes de eu te contar o que ele disse depois, e o que aconteceu quando eu saí, me diz: que horas são aí para você agora? E de onde você está assistindo? Fiquei curiosa para ver até onde essa história vai chegar. No segundo em que as portas de vidro se abriram atrás de mim, o calor de Vegas batendo no meu rosto como um secador de cabelo, ouvi meu nome sendo chamado naquele tom cantado que sempre significava problema. "Rash, aonde você pensa que vai?" E nem precisei me virar para saber que era minha irmã. O som dos saltos dela no piso de mármore era rápido e confiante enquanto ela me alcançava depois do ponto do valet, celulares brilhando nas mãos de desconhecidos na fila dos carros. A sombra dela caiu sobre a minha mala quando ela finalmente entrou na minha frente e parou ali, cabelo perfeito demais, como se já estivesse gravando um vlog na cabeça. Ela disse: "Sério mesmo que você vai sair por causa de um probleminha de reserva?" Eu soltei uma risada curta que saiu mais como um engasgo. Porque probleminha não acontece quando alguém manda 16 e-mails de confirmação no grupo da família e ainda assim deixa o nome de fora. Então eu falei: "Você sabia que não tinha quarto pra mim, não sabia?" E vi o olhar dela mudar. Meio segundo de culpa, antes de ela revirar os olhos, como se eu estivesse acusando ela de algo absurdo. Nossa, paranoica demais, hein? O pai me pediu para cuidar do site de viagem porque ele não sabe mexer nessas coisas. Eu reservei 3 suítes. Ele, a mãe e eu, óbvio. E ele disse que você provavelmente nem ia vir, porque tá sempre ocupada com os sprint ou sei lá o quê. Ela falou isso fazendo aspas com a mão, zombando do meu trabalho. Depois baixou a voz e completou: "E quando vovô me transferiu $50.000 semana passada para investir em conteúdo, ele literalmente falou: não espalha isso. A Haley é meu destaque. Os outros vão se virar. Então, se alguém te esqueceu, não fui eu. Só segui as instruções." E foi ali que eu ouvi aquele número em voz alta pela primeira vez. $50.000. Mais do que tudo que eu tinha guardado na minha vida inteira. Caiu na conta dela como se fosse recarga de aplicativo, enquanto eu ainda pagava empréstimo estudantil todo mês. Então eu falei, mais dura do que eu queria: "Você não pensou em avisar que talvez sua irmã também gostaria de uma cama?"
Ou pelo menos não ser tratada como figurante no lobby. Ela deu de ombros, toda despreocupada, olhando pro lado para ver se alguém importante estava assistindo. Sinceramente, Raquel, você faz tudo ser sobre você. É aniversário do vovô e meu primeiro grande fim de semana com marca. O resort ainda me deu metade da suíte para parceria. O mínimo que você podia fazer era não estragar o clima só porque seu nome não tá em uma fronha. E aquilo ficou preso entre minhas costelas, porque por baixo da crueldade tinha a confirmação que eu sempre suspeitei, eles eram capazes de me apagar se isso deixasse ela mais bonita. Então eu dei um passo para frente até ficarmos quase cara a cara e falei baixo, só para ela ouvir. Você viu a lista de hóspedes e escolheu não me dizer nada. Isso não é esquecimento, Haley. Isso é decidir que eu não conto. E pela primeira vez, o sorriso dela falhou. Um flash de algo duro passou pelo rosto dela enquanto ela sussurrava de volta. Você não conta mesmo. Não para eles. Eu sou a que o vovô investe. Eu sou a que as marcas querem perto do logo. Você escreve código que ninguém vê. Eu construo uma vida que todo mundo gosta. E no fundo, você sabe disso, senão não estaria tão irritada. Ela então falou mais alto, num tom feito para a plateia. Volta pra dentro. A gente arruma um sofá-cama ou alguma coisa. Você tá fazendo um escândalo. E eu olhei pra ela. Olhei o contorno perfeito no rosto dela, o anel que o vovô mandou fazer com as iniciais dela, e pensei, por que é tão fácil pra alguém rir da dor do próprio sangue quando a iluminação está boa? E falei. Não. Você fez a sua escolha quando pegou aquele dinheiro e viu eles me apagarem. Agora eu tô fazendo a minha. Segurei a alça da mala como se fosse a única coisa me mantendo em pé, me virei de costas pro sorriso dela e pro ar gelado do lobby e entrei de vez no meio do caos de carros de aplicativo buzinando e outdoors piscando. Foi o primeiro passo real que eu dei pra fora da sombra dela. Eu já estava quase na metade da entrada circular, desviando de Ubers e despedidas de solteira com faixas combinando, quando ouvi o som rápido e furioso de outro salto e meu nome inteiro cortou a noite úmida como uma ordem. Raquel E. Miller, não se atreve a sair de perto de mim. Aquele uso do meu nome completo me deixou dura na hora, antes mesmo de eu me virar. Era minha mãe? O rosto dela tenso sob a luz forte da entrada do hotel, segurando a bolsa como se fosse a última coisa que restava da dignidade dela. Quando me alcançou, agarrou meu braço com força suficiente para doer e sussurrou. O que você acha que tá fazendo? Você tem noção de como isso parece? Eu puxei meu braço de volta, ainda segurando a mala com a outra mão. Parece que minha família atravessou o país e esqueceu que eu existo. E em vez de se abalar, ela soltou um riso curto, incrédulo. Para de drama. A recepção pode colocar um sofá-cama. Seu pai tá resolvendo isso agora. Mas você sair correndo do lobby como se fosse protagonista de filme barato é exatamente por isso que ele pensa duas vezes antes de te incluir nessas coisas. E do jeito que ela falou, como se o problema fosse a minha reação e não o apagamento deles, alguma coisa dentro de mim virou. Porque de repente eu não era mais uma mulher de 29 anos em Vegas. Eu era de novo uma adolescente de 16 anos, no ginásio da escola, ainda com o blazer de debate, enquanto a escola inteira aplaudia Haley e sua coroa brilhante. Minha mãe apertando meu ombro com tanta força que doía enquanto sussurrava. Tenta ficar feliz pela sua irmã, tá? Nem tudo tem que ser sobre você. Ela é quem tem presença de palco. Ela é quem as pessoas gostam. Ela é o nosso futuro. E eu lembro que naquela época eu ri disso, dizendo pra mim mesma que estava exagerando. Mas ouvir ela é o nosso futuro de novo, quase palavra por palavra, quebrou algo que vinha se desgastando há mais de 10 anos. Então eu olhei direto nos olhos da minha mãe e perguntei. Você acabou de repetir isso mesmo? Que ela é o futuro, e eu sou o quê? A versão beta constrangedora que vocês decidiram desligar em silêncio? E por um segundo, eu vi pânico no rosto dela, como se ela também tivesse lembrado daquele ginásio. Mas isso mudou rápido, virou irritação. Não distorce o que eu disse, Raquel. Sua irmã tem oportunidades que refletem bem em todos nós. Esse fim de semana é importante. Tem representantes de marcas aqui. Investidores do seu avô, clientes do seu pai. A gente não pode ter um surto porque seu quarto não ficou perfeito.
Você deveria estar agradecida por ter sido convidada, não saindo irritada e fazendo a gente correr atrás de você como se fosse uma criança problemática. E a ironia de me mandar ser grata por um convite para minha própria exclusão quase me fez rir. Mas o que saiu foi uma frase seca, fria, com gosto de metal na boca. Eu pago meu aluguel, minhas contas e meu plano de saúde. Tirei 3 dias não pagos da Sprint Cycle para estar aqui, e vocês nem conseguiram clicar meu nome no menu suspenso. Se isso é convite, pode ficar para vocês. Ela deu um passo à frente, baixando a voz, agora cortante. Você é boa em programar, e em birra. É só isso. A Haley é quem consegue levar o nome dessa família pro futuro. Não sabote isso porque você se sente de fora. E aquilo de se sente bateu como um tapa. Como se a minha realidade fosse só uma interpretação sensível demais. Então eu respondi. Vocês não me esqueceram. Vocês escolheram ela. Tudo bem. Façam a escolha de vocês. Mas não venham me chamar de egoísta por não querer fingir que não vi isso. E ela deve ter ouvido algo na minha voz que não estava acostumada, porque a mão dela voltou, mais suave dessa vez. Raquel, meu amor, seja razoável. O vovô já está estressado com gastos. Se ele souber que você saiu, vai ficar furioso. Só volta lá pra cima. Sorri pras fotos. Amanhã a gente resolve onde você vai dormir. E eu me vi imaginando dentro da suíte da minha irmã, espremida num canto, segurando luz de ringue enquanto ela gravava conteúdo patrocinado sobre família em primeiro lugar, com roupões combinando que eles encomendaram em 3 tamanhos iguais. Meu corpo rejeitou aquilo na hora. Então eu balancei a cabeça devagar e disse: Você deixou bem claro quem é sua família, mãe. Eu não vou ser a peça extra que vocês colocam no quadro quando dá. Virei as costas pro valet, pra mão dela ainda no ar, e pro som distante da voz do meu pai atravessando o lobby de mármore, e desci o meio-fio em direção à calçada, as rodas da mala batendo na guia. Senti o olhar da minha mãe queimando nas minhas costas até ela finalmente me soltar. E pela primeira vez na vida, a palavra ingrata saindo da boca dela atrás de mim não grudou em mim. Só escorreu. E deixou um vazio estranho, assustador, quase leve. Quase uma liberdade. Quase uma vertigem. Quase uma vida nova. Quase uma vida minha. Quase uma vida nova. Quando eu desbloqueei, a primeira coisa que vi foi o aviso vermelho no grupo da família Miller. 32 mensagens não lidas, seguidas de uma lista de chamadas perdidas com nomes da minha mãe, do meu pai e da minha irmã repetidos várias vezes, e um número que me fez congelar. Vovô Charles. A única pessoa cuja opinião realmente me intimidava. O homem que me ensinou a fazer conta bancária aos 12 anos e abrir um roteiro aos 18. O mesmo que me dava livros de negócios e dizia: Você tem cérebro, garota. Não desperdiça isso buscando aplauso. Então, quando o nome dele apareceu numa ligação, meu dedo ficou parado no recusar por 3 toques inteiros, até a culpa me fazer atender. Levei o celular ao ouvido com a mão meio desajeitada. Oi, vovô. Mas a voz dele me cortou. Profunda. Controlada. Daquele jeito que significava raiva de verdade. Raquel, que diabos está acontecendo em Vegas? E o fato de ele nunca falar palavrão fez aquela frase pesar como uma sentença. Eu fechei os olhos. Eles esqueceram de reservar meu quarto. Eu saí. Eu só precisava de espaço. Mas ele não deixou eu terminar. Sua mãe disse que você saiu do hotel feito uma adolescente fazendo drama. Sua irmã está chorando na suíte. E eu quase conseguia ouvir o choro perfeitamente encenado da Haley do outro lado da linha. E seu pai está tentando impedir nossos convidados de perceber esse circo. Você acha que nós construímos esse nome de família para você arrastar ele pela entrada de um cassino porque não gostou do seu quarto? Construímos esse nome de família deixou claro exatamente quem ele incluía como família de verdade. Então eu respondi, mais afiada do que queria. Eu saí porque parece que esse nome não me inclui, a não ser quando eu sou útil. Você mandou $50.000 para Haley fazer conteúdo, mas não conseguiu nem conferir se eu tinha uma cama. Silêncio. Aquele silêncio pesado de reunião de conselho. Então ele falou, mais baixo, mas não mais gentil. Eu investi nela porque ela chama atenção.
Atenção gera contratos. Contratos geram segurança para todos nós. Inclusive para você, se você não fosse orgulhosa demais para aproveitar. Mas o que você fez hoje à noite sair, ignorar ligações, fazer sua mãe chorar foi egoísta e sem visão. E se você não voltar agora, entrar naquele hotel, pedir desculpas para Haley na frente dos convidados, não em particular, e se comportar como parte desta família? Então, para mim, você não é minha neta. E vou fazer isso valer no papel também. Entendeu? Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. No papel ficou preso na minha cabeça. Até ele explicar, quase entediado. Você sabe como o fundo da família funciona, Raquel. Existem cláusulas de comportamento, de representação. Eu posso mudar as distribuições com uma assinatura. Não queria usar isso, mas você está me forçando. E ali estava. Cru. Feio. Meu avô homem que um dia disse que dinheiro era ferramenta, não coleira apertando essa mesma coleira no meu pescoço. Então eu perguntei, a voz tremendo com algo que já não era exatamente medo. Você realmente me tiraria do testamento porque eu não fiquei onde não era bem-vinda? Ele soltou um suspiro curto. Eu te tiraria porque você está disposta a destruir um fim de semana em que foram investidos centenas de milhares de dólares e décadas de trabalho, por causa dos seus sentimentos, garota. Isso não é sobre cama. É sobre lealdade, imagem, disciplina. Eu achei que você era mais inteligente que isso. E a palavra lealdade, vinda de um homem que só financiava a neta com ring light, fez algo dentro de mim esfriar. Minhas lágrimas nem chegaram a se formar. Então eu falei, bem devagar. Então minhas opções são, voltar, sorrir, pedir desculpa para quem me apagou, ou perder não só seu respeito, mas minha parte inteira da herança. Ele respondeu. Seu futuro foi construído com o que eu ganhei. Se você quer sair disso, o problema é seu, não nosso. Agora me diga que você está voltando para dentro. E naquele momento, com o som distante das máquinas de caça-níquel e um adolescente passando comendo salgadinho, eu tive um pensamento absurdo e muito claro. Eu realmente preferia abrir mão de uma segurança de 6 dígitos, do que continuar sendo invisível grata para uma família que me tratava como item de planilha? E eu mesma me surpreendi quando ouvi minha voz dizer: Não. Eu não vou te dizer isso. Eu não vou voltar para ser peça de decoração. Desliguei. O dedo tremendo, o coração acelerado, mas a coluna mais ereta do que nunca. E quando a tela apagou, uma pergunta bateu na minha cabeça como um desafio. Você arriscaria perder tudo o que eles acham que possuem sobre você, só para manter o último pedaço intacto de respeito por si mesmo? Menos de um minuto depois de eu desligar o vovô, meu celular explodiu de novo. Uma enxurrada de notificações chegando tão rápido que as prévias se empilhavam. O grupo da família Miller pulou para 58 mensagens não lidas. A última da minha mãe em caps lock. Seu avô está furioso. Volte agora. Depois meu pai, mais frio, passivo-agressivo. Arranjamos uma cama na suíte da Haley. Problema resolvido. Pare de aumentar isso. E então, como cereja do bolo, uma mensagem separada da Haley. O nome dela ainda era aquele ridículo Halles que ela tinha colocado no meu celular no Natal. Você tá ignorando o vovô sério? Você é louca. E depois outra. Só para avisar, ele acabou de dizer que se você não se controlar hoje, ele vai revisar o testamento. Então se você gosta daquele seu fundinho de segurança para sua vidinha de programadora chata, talvez seja melhor não explodir tudo por causa de um quarto. O emoji passivo-agressivo no final parecia pior que o texto inteiro. E meus dedos apertaram o celular. Porque ela tinha acabado de confirmar exatamente o que eu tentava não encarar. Eles falavam da minha herança abertamente com ela. Planejavam isso. Como se eu fosse uma funcionária problemática cujo bônus podia ser cortado por falta de cooperação. Então eu rolei a conversa para cima. E fui vendo, mensagem por mensagem, o registro da minha própria exclusão em bolhas de texto. Mãe? Eu disse que ia resolver. Ela saiu irritada. Pai? Os convidados chegam às 19 horas. Não podemos deixar isso estragar a recepção. Haley. Ela adora se fazer de vítima. Deixa ela emburrada.
Vai voltar quando perceber que não consegue bancar Vegas sozinha. E então que fez minha visão ficar meio branca na borda. Vovô. Se ela quer se afastar da família, então se afasta também dos benefícios. Chega de passar a mão na cabeça. Benefícios. Como se eu fosse uma estagiária mimada, quando na verdade eu nunca pedi um centavo deles. Me formei numa universidade pública, enquanto a Haley fez um ano sabático em Bali pago com o fundo educacional da família. Meus dentes travaram tão forte que doeu. Saí do grupo antes de falar algo que me arrependesse e abri uma conversa nova só com os três. Eu entendi vocês muito bem. Eu sou um risco para a marca de vocês, não uma pessoa que vocês valorizam. Então deixe eu facilitar e me remover da equação. Fiquei olhando o cursor piscando. A versão antiga de mim queria suavizar, colocar um emoji, terminar com amo vocês como sempre fazia. Mas outra mensagem da Haley apareceu no meio do que eu escrevia. Só para avisar, se você não estiver de volta no hotel até meia-noite, eu vou pedir pro vovô tirar sua parte do testamento de forma permanente. Legalmente. Então não vem depois chorar dizendo que tá pobre aos 40, tá, mana? Aquilo era tão cruel, tão absurdo, que eu dei uma risada curta de incredulidade. Pessoas passando com malas me olharam de lado. Então, em vez de pedir desculpa, apaguei o texto pela metade e escrevi: não se preocupem com a Raquel de 40 anos. Ela vai ficar bem. Hoje ela entendeu exatamente o lugar que ocupa para vocês. Aproveitem o fim de semana de marca e a reestruturação do fundo de vocês. E depois, numa mensagem separada, não para eles, mas quase para mim mesma. Vocês passaram anos me ensinando que dinheiro e acesso são armas que vocês usam até contra a própria família. Agora eu vou mostrar o que acontece quando a filha que vocês chamavam de só programadora sem graça para de tentar ganhar aprovação e começa a usar aquilo que realmente sabe fazer. Antes que eu pudesse mudar de ideia, enviei. Vi o entregue aparecer. E silenciei o grupo inteiro por 8 horas. O silêncio que veio depois pareceu mais alto que qualquer notificação. Ali, no meio do barulho de Vegas engolindo tudo ao redor, eu senti algo estranho. Não era raiva. Era algo mais frio. Mais limpo. Como uma decisão finalmente encaixando no lugar certo. E eu me perguntei se alguém que já viu a própria família transformar amor em moeda de troca já sentiu isso também. Essa clareza gelada de pensar, sem emoção nenhuma. Eu não vou só sobreviver a isso. Eu vou fazer vocês se arrependerem de terem me subestimado. Com o grupo da família finalmente silenciado, o caos da cidade virou um tipo de ruído de fundo. O barulho do trânsito e o grave distante das baladas deixaram de parecer ataque e viraram só cenário. E aí eu percebi que tinha duas coisas que minha família não tinha considerado. Meu notebook na mala de mão e tempo livre demais agora que eu não precisava mais posar com roupa combinando pra foto. Empurrei a mala um quarteirão até um café que ainda estava aberto, pedi o chá gelado mais barato do cardápio só para ter direito de sentar, e escolhi uma mesa no canto perto da tomada. O ar-condicionado batendo na pele quente enquanto eu abria o MacBook. Conectei no hotspot do celular e comecei a digitar quase no automático, enquanto minha cabeça repetia tudo. Meu avô falando de lealdade e imagem de marca, minha irmã jogando emoji em ameaça de pobreza, minha mãe chamando limite de drama. E no meio disso, enquanto o Gmail carregava e o Slack lembrava da reunião de segunda, uma ideia foi se formando fria, lógica, meio vingativa e meio justa. Se eles queriam me tratar como um risco a ser controlado, então eu ia virar um risco de verdade. Não com mentira. Com tudo que eles mesmos deixaram espalhado por arrogância. Comecei pela coisa que a Haley mais amava depois do ring light, os números dela. Abri Instagram, TikTok, YouTube. Fui passando pelo feed perfeito de família é tudo. O post patrocinado de férias com pijamas iguais, que depois eu descobri ter rendido um valor de 5 dígitos para ela. O vlog choroso de sou grata ao meu avô por acreditar nos meus sonhos, onde ela sem querer mostra na tela do notebook um e-mail de transferência bancária. O assunto, Family Trash Desgurcimente. Nem precisava ser hacker para ver aquilo. Foram uns 3 minutos até eu encontrar o que eu realmente queria. Um story. O destaque com emoji de cadeado, feito para parecer exclusivo, mas que qualquer programadora meio curiosa reconheceria como o pior lugar para esconder erro. E ali,
no meio de clipes de cabelo e maquiagem, tinha um bumerangue de 10 segundos do quarto do hotel, mais cedo naquele dia. A Hayley rindo alto enquanto gravava a tela do app de reservas do resort, dando-os uma lista de hóspedes. Nosso sobrenome aparecendo 3 vezes com suítes diferentes, e uma linha extra. Meu nome. Com um quarto padrão King. E a legenda dela, rindo na voz. Será que a gente conta pra ela que não tem quarto ou deixa ela descobrir no check-in? KKK, tô morta. Depois um texto na tela. Brincadeira. Brincadeira, mais ou menos. Meu estômago travou. Mas não foi dor. Foi outra coisa. Algo mais frio. Mais limpo. A sensação de quem acabou de encontrar uma prova. Porque ela não tinha só esquecido de mim. Ela tinha me apagado, e transformado isso em conteúdo. O dedo dela, com a unha perfeitamente feita, clicando no botão de cancelar reserva na tela enquanto ela ria da própria piada. Algo que ela claramente achou que tinha cortado antes de postar a versão editada para os seguidores, mas que ainda estava ali, na história crua salva automaticamente no perfil, esperando qualquer pessoa que soubesse onde procurar. Eu me encostei na cadeira e soltei um suspiro longo que virou um sorriso sem humor, sussurrando para mim mesma. Você gravou você mesma me apagando por likes, e achou que eu era burra. O chá gelado já deixava marcas de água na mesa enquanto ideias de código, contratos e regras de trabalho começavam a se conectar na minha cabeça como um mapa. As regras da FTC sobre divulgação clara de conteúdo patrocinado. As cláusulas que influenciadores sempre discutiam em contratos com marcas. As cláusulas de não difamação que empresas escondem em parcerias com hotéis. E o detalhe mais importante. Essa viagem para Vegas só estava sendo bancada porque a Hayley prometeu conteúdo positivo de família. Mas ali estava ela, humilhando um membro da própria família e registrando isso, incluindo o fato de que o hotel aceitou cancelar meu quarto como se fosse uma brincadeira. Qualquer departamento jurídico surtaria com isso. E, enquanto a ideia ficava mais clara na minha cabeça, eu abri o Quick Time e comecei a gravar a tela da história dela em silêncio. Depois voltei nos posts antigos. Capturei tudo que falava de trash, transferências bancárias, negócios do vovô. Meu cursor se movia como se eu estivesse debugando um sistema. E entre um frame e outro dela dizendo: se eu errar essa parceria, o vovô me mata. Ele leva muito a sério essa coisa de marca da família. E um anúncio de parceria do hotel, eu percebi que estava sorrindo. Não aquele sorriso educado que eu usava com a minha família. Era outra coisa. Mais fria. Mais limpa. E eu murmurei para mim mesma. Eles realmente acharam que eu sair do hotel era eu perdendo. Acham que eu só sei ficar magoada e pedir desculpa. Não fazem ideia de que eu acabei de começar um jogo em que as regras são as que eles mesmos quebraram, em vídeo. A sensação era quase perigosa. Quase leve. Quase liberdade. Salvei tudo numa pasta criptografada, renomeando os arquivos com datas e contexto, como se estivesse registrando bugs de um sistema em produção. E então uma pergunta apareceu na minha cabeça. Não para eles, mas para você, que está vendo essa bagunça de fora. Se você estivesse ali naquele café gelado, com provas de que sua própria família te transformou em piada para ganhar dinheiro, você fecharia o laptop e perdoaria? Ou continuaria até as mesmas pessoas que te chamaram de descartável não terem outra opção senão voltar e implorar? Quando eu saí do café, o neon da cidade já não parecia só barulho. Parecia bonito. Refletindo em dezenas de janelas de táxis parados, como se Vegas inteira estivesse assistindo. Eu tinha reservado um quarto de última hora num hotel barato a 3 quadras da Strip, usando meu próprio cartão. O e-mail de confirmação chegou na minha caixa de entrada com meu nome escrito certo e sem mais ninguém junto. Uma pequena vitória teimosa, mas que parecia mais satisfatória do que qualquer suíte que o dinheiro do meu avô poderia comprar. Mas o trabalho de verdade começou quando eu apoiei o laptop na mesa meio bamba daquele quarto com cheiro de antigo. O cobertor tinha aquelas estampas genéricas, nada daquele visual perfeito de Instagram que minha irmã adorava. Minha mala ainda meio aberta na cadeira extra, enquanto eu puxava tudo que tinha salvo no café e começava a montar uma história que nenhuma marca conseguiria ignorar. Comecei com um e-mail simples, quase educado demais, para o contato de imprensa do resort. Assunto:
Urgente, possível risco FTC reputação envolvendo parceria com influenciadora. O corpo do e-mail era direto, profissional, do jeito que eu escrevo relatórios de erro no meu trabalho. Olá, estou entrando em contato como hóspede preocupada sobre uma situação envolvendo a parceria do seu resort com a influenciadora de lifestyle Hailey Miller neste fim de semana. Depois disso, organizei tudo em tópicos. Uma influenciadora cancelando o quarto de um membro da própria família em uma estadia patrocinada, como se fosse entretenimento. Fazendo piada sobre esconder isso até o check-in. Tratando a situação como brincadeira em conteúdo de bastidores, mesmo com a marca falando de valores familiares e inclusão. Possível falta de transparência sobre conteúdo patrocinado em alguns vídeos, segundo regras da FTC. Coloquei links das regras oficiais, como qualquer relatório bem feito. E deixei claro, por enquanto, aquilo era só entre eu e o resort, com a esperança de que resolvessem internamente antes de virar algo maior no mundo dos influenciadores. Anexei 2 vídeos curtos, bem editados, sem a minha voz. Só o essencial. A voz da Hailey. As ações dela. A risada dela quando ela aperta cancelar reserva. Meu nome aparecia borrado na tela, mas ainda dava para ver claramente outro Miller ali. E o timestamp mostrava que aquilo tinha sido gravado horas antes do recepcionista dizer que não havia quarto nenhum no meu nome. Depois, porque meu trabalho me ensinou a nunca depender de um único ponto de falha, escrevi outra mensagem. Dessa vez, anônima, para uma página de Instagram média que analisava comportamento de influenciadores. A bio dizia algo como: a gente mostra a treta, você decide se quer beber o chá? Minha DM foi curta. Dica: criadora grande de lifestyle Hailey Miller se gabou de cancelar o quarto de um familiar para conteúdo em resort de Las Vegas neste fim de semana. Tenho provas se quiserem. Anexei uma versão com marca d'água do mesmo vídeo. E apertei enviar antes de me dar tempo de pensar demais. Fechei os olhos por 5 segundos. Sentindo meu coração batendo na ponta dos dedos. Antes de abrir o grupo da família pela primeira vez desde que eu tinha silenciado tudo e descobrir que estava ainda pior do que antes. Mãe? Raquel, isso é infantil. Responde seu avô. Pai? Pensa no longo prazo. Não destrói seu relacionamento com a família por causa disso. Hailey. KKKK, sério que você ficou num hotel vagabundo sozinha? Boa sorte com os percevejos, amor. Vovô. Você tem uma chance de consertar isso, mocinha. Espero você no lobby às 8 horas em ponto para se desculpar. Eu fiquei olhando para a última mensagem. Aquela certeza absoluta em cada palavra. Como se fosse óbvio que eu ia, como sempre, ceder só para manter a paz. E então meu celular acendeu com uma notificação de outra fonte. @resortnami viu sua mensagem. E 30 segundos depois. @resortnami respondeu. Obrigado por trazer isso à nossa atenção. Você pode confirmar as datas e se tem como compartilhar os arquivos completos com nosso jurídico e marketing? Minhas mãos tremeram. Mas não de medo. Era adrenalina. De ser finalmente levada a sério. Eu respondi. Sim. Posso compartilhar. Gravado hoje, 14 de agosto. Arrastei os arquivos brutos pro chat e vi a barrinha de upload subir até 100%, como um pavio indo até o fim. E antes mesmo de terminar, outra notificação apareceu. A conta de fofoca respondeu. Manda tudo que tiver. E ali eu entendi. O que acontecesse depois disso não dava mais para ser escondido dentro de grupo de família. Quando algo assim pega fogo na internet, ele não volta pro controle de ninguém. E minha irmã tinha passado anos jogando gasolina nela mesma achando que era autenticidade. A parte inevitável não demorou. Em menos de 40 minutos, meu celular que estava quieto depois de eu silenciar tudo voltou a explodir, mas de outro jeito. Slack de um colega de trabalho. Cara, essa não é sua irmã? Com um link de um Twitter já viralizando. Alguém tinha pegado meu vazamento anônimo e colocado no ar. O vídeo da Hailey cancelando meu quarto rodando em loop com a legenda. Imagina humilhar sua própria irmã por conteúdo enquanto vende o família em primeiro lugar num contrato de hotel. Os comentários estavam cheios de gente marcando o resort. As marcas dela.
A conta da FTC. Depois veio um print do Instagram. O resort tinha apagado tudo que tinha o nome da Hailey. E soltado um comunicado padrão, todo juridiquês. Levamos a sério a experiência dos nossos hóspedes e estamos revisando o conteúdo recente envolvendo um parceiro que não está alinhado aos nossos valores. Embaixo, os comentários. É sobre a pegadinha do quarto cancelado? Que nojo. E o último golpe. O post patrocinado da Hailey para uma marca de malas cheio de emoji de cobra e comentários. É você? Junto com o vídeo que eu tinha enviado. Aí a coisa já tinha saído do meu controle. O vídeo tinha sido repostado, remixado, virado meme. E os telefonemas começaram. Primeiro meu pai. A prévia da caixa postal já vinha agressiva. Atende, Raquel. A gente sabe que você teve alguma coisa a ver com isso. Depois minha mãe. O que você mandou para eles? Tiraram a Hailey da campanha. Seu avô está com dor no peito. E a Hailey, sem emoji nenhum agora. Você tá tentando acabar com a minha vida? Tá feliz? O advogado do vovô tá gritando. As marcas estão me abandonando. Estão falando em quebra de contrato. Você tem noção do que fez? Eu estava sentada na beirada da cama torta do hotel barato, olhando aquilo tudo chegar, estranhamente calma. Porque pela primeira vez, não era minha responsabilidade consertar o caos deles. Eles estavam sentindo, em tempo real, o que eu sempre senti. A sensação de ter algo central na sua vida arrancado sem aviso. Quando meu avô finalmente ligou, eu deixei cair na caixa postal. A voz dele, normalmente controlada, já vinha rachando nas bordas. Raquel, isso já foi longe demais. Seja lá o que você compartilhou, você precisa consertar. Liga para eles. Apaga isso. Os contratos da sua irmã estão em risco. O nosso nome está sendo destruído. A gente pode falar da sua parte da herança, de resolver isso. Só para com essa loucura. E ali estava de novo. Sua parte. Jogada na minha cara como se fosse uma chave de uma casa que eu já nem sabia se queria morar. Então eu escrevi uma última mensagem no grupo da família. Desmutei só o tempo suficiente para ela aparecer na tela deles. Eu não coloquei palavras na boca de ninguém nem apertei botão de cancelar de ninguém. Eu só parei de encobrir vocês. Por anos vocês disseram que eu era sortuda por ter esse sobrenome. Que tudo o que eu tinha era por causa de vocês. Hoje vocês descobriram o quão rápido esse nome desmorona quando a verdade aparece. Eu sempre vou estar disposta a conversar como pessoas que se respeitam. Mas não como peça de propaganda. Não como bode expiatório. E não sob ameaça de dinheiro. Se isso me tirar do testamento, tudo bem. Eu vou construir o meu. Enviei. E larguei o celular virado para baixo na mesa de cabeceira. O aviso de tempo de tela que eu vinha ignorando há semanas apareceu de novo, quase irônico. Você atingiu seu limite de apps de família. Dessa vez eu apertei OK. E deixei o silêncio cinza do modo não perturbe tomar conta da tela. Enquanto, em algum lugar da cidade, o número de seguidores da minha irmã despencava. E meu avô andava de um lado pro outro numa suíte grande demais e vazia demais. Entendendo, talvez pela primeira vez, que a filha que eles esqueceram de encaixar na história era a única que tinha aprendido a ficar de pé sozinha.